Olha só, talvez você já tenha assistido a esse vídeo, mas ele não é o principal. O vídeo principal eu vou colocar daqui a pouquinho. Eu vou soltar isso agora para você entender o que vem depois. Deixa eu aqui colocar o meu fone. Presta atenção. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Prestar atenção no que disse o ex? Pois é, o Alexandre de Moraes está querendo prender um cara que está lá nos Estados Unidos fazendo coisas contra o Brasil o dia inteiro. Agora para vocês, quem vocês acham que o Lula estava se referindo? Esse cara. Olha, eu pensava que fosse o Eduardo Bolsonaro, mas depois que eu assisti a esse vídeo, eu já mudei de ideia. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele não quer prender, ele quer investigar, a pedido da PGR. Agora, tem um cara que ele decretou a prisão preventiva dele. Esse sim, ele quer prender. Eu vou te mostrar quem agora eu acho que é. Olha só, fica comigo. Estamos online. Ó, esse cara aqui. Lembram dele? Alan dos Santos. Blogueiro, youtuber, e tinha grande relevância no seu canal, hein? Muito assistido, muito visto. Olha só, claro que essa matéria aqui é antiga, deve ter uns 3 anos. Urgente, Moraes determina prisão preventiva de Alan dos Santos e extradição. Olha aqui, olha o que diz aqui. O ministro do Supremo também pediu ao Ministério da Justiça que, assim que ele for detido, inicie imediatamente o processo de extradição. Alan é investigado no Supremo em 2 inquéritos, o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da corte, e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país. Gente, absurdo isso. Isso porque o Alan dos Santos expunha os abusos do Alexandre de Moraes, o seu autoritarismo. Por isso ele decretou a prisão do Alan dos Santos. Agora sim, eu vou colocar o vídeo. E se você pensava que era o Eduardo Bolsonaro, talvez você mude de ideia. Vamos lá. Vou colocar meu fone. Eu assisti só o começo para saber se tinha uma boa qualidade e um bom áudio. Nós vamos assistir juntos. Ele vai abandonar o Moraes. Não há um único ministro fazendo piada. No início, todos estavam rindo. Todos. E agora não tem mais ninguém rindo. É isso que está acontecendo nesse exato momento no Palácio do Planalto e no STF. Um cara brasileiro que está nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Rapaz, você não dorme, cara. O cara que Bom tá dia. fazendo. Olha lá o vídeo ali. Vamos ouvir o vídeo ali do Lula? Sinto muito, pessoal. Aí vocês vão ter que ouvir o Lula um pouquinho. Ele quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Nunca criticou. Pede pro Mickey. Ele mete bem sem Mentiroso. parar, né? Sem parar. Ninguém tá A equipe- criticando a justiça brasileira, né? O Lula, comunista que é, ele tá dando uma resposta
a algo inesperado. A carta do Departamento de Justiça do governo americano, ela foi enviada em fevereiro. Dando puxão de orelha bom no Alexandre de Exato. Moraes. Então, ninguém respondeu a essa carta, ninguém comentou essa carta, e após a carta, isso é importante a gente colocar aqui na timeline, por isso que esse programa é tão importante, porque ele faz realmente uma linha do tempo que traz um esclarecimento de contexto para você em casa que está nos assistindo. Se a carta foi em fevereiro, nós estamos no início de junho, e o imbróglio todo aconteceu em maio, quando é que ocorreu a visita do almirante americano? No mês de maio. Tá? Agora, mês passado. Então, até o fato do New York Times publicar uma matéria dessa, eu não duvidaria que foi algum tipo de combinação, sei lá. Tô aqui tirando o mérito do Jack Nicholson, mas os Estados Unidos precisavam dizer ao mundo qual é o tipo de mensagem que eles mandaram para o Alexandre de Moraes. E é nesse contexto. Então, envia-se a carta em fevereiro, o governo brasileiro finge que nada aconteceu, porque o histórico de respostas do governo americano ao governo brasileiro em relação ao meu caso, esse histórico ele é tão vergonhoso para a diplomacia brasileira que eles tentaram esconder de todos os modos e maneiras. Voltando mais um passo aqui, por que a Folha de São Paulo precisou noticiar que o governo americano havia negado a minha extradição, dizendo que eram só palavras? Em casa, vocês lembram, né? Isso aqui são só palavras. Porque o senador George Safe falou em tribuna, no Senado, que o governo americano havia rejeitado. E isso, então, provocou a imprensa brasileira a procurar o governo brasileiro e as autoridades judiciárias do Brasil para explicar a frase do George Safe. Então, como eles não tinham como mentir, não podiam mais ocultar, mas não podiam mentir, então soltou-se um pouquinho das informações entre o Flávio Dino, ainda ministro da Justiça, e o governo americano, dizendo que eram só palavras. Então tudo começou ali, são só palavras. Os Estados Unidos rejeitaram, né? Às vezes eu fico até com dificuldade de ir lá com Se você tiver o artigo, os Estados Unidos. Se você falar só Estados Unidos, aí você pode até usar o no singular. Né? Eu fico com dificuldade. Eu prefiro no plural nos dois. É que na minha cabeça é sempre país, né? Nunca o nome, né? Tem gente aqui falando, não, o Lula estava falando do Eduardo Bolsonaro. Não tem como ser do Eduardo. Porque o inquérito do Eduardo Bolsonaro começou agora. Não, Quem o Lula está tentando prender, o Alexandre de Moraes está querendo prender há muito tempo, é este moço aqui ao meu lado. O vídeo não fala do Eduardo, o vídeo fala de mim. E aí, eu vi algumas pessoas falando isso, o pessoal não entendeu o que está acontecendo. Isso mostra que o pessoal não sabe o que está rolando. Porque é chato ficar falando de si próprio, né? Mas o que está acontecendo nesse exato momento com o Alexandre de Moraes é só por causa da decisão do Alexandre de Moraes de querer derrubar minha conta no Rumble e no Truth Social. Fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano? Já durante o governo Trump, e ele ainda pediu o bloqueio dos pagamentos devidos à monetização dos conteúdos que o Alan já tinha publicado nessas plataformas. E aí o Lula, ele precisa dar essa resposta, né, ao público dele, né, tanto a própria equipe dele, mas como a própria militância dele. Porque a militância tá ficando sem graça. Eu percebo isso no X. É óbvio que tem os bots e tal, tem pessoal que vive xingando, não tem solução. Mas, por exemplo, o próprio Guga Chakra teve que reconhecer. Pessoal, gente, vocês estão aí falando que o governo americano fez isso, o governo americano fez aquilo, mas o Alexandre de Moraes não pode calar as pessoas aqui nos Estados Unidos por causa da primeira emenda da Constituição americana. Pois bem, o Lula, qual é a resposta que ele está dando ali? É uma resposta retórica, um recurso retórico, onde ele, obviamente, não está falando do que ele acredita, ele está falando de um assunto que ele conhece com superficialidade, e é sério isso, não é porque o Lula é um retardado, um imbecil, tem coisas que o Lula, pelo menos na hora de mentir, ele sabe muito bem como ele está fazendo. Nesse caso, ele fala assim, não, só porque o Alexandre de Moraes está querendo prender um cara lá que está fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro, sou eu, e vale lembrar, né, o que o Lula fica falando, né, que eu fico fazendo coisas contra o Brasil o dia inteiro, você ainda nem sequer viu a piroca entrar, tá, Lula? Porque a gente está preparando um documentário lindo e maravilhoso e você aparecerá várias vezes nele mostrando tudo que você já fez, desde o menino do MAP até todo o roubo que você já fez no Brasil. Então, aguarde. Se você acha que eu estou incomodando, a timeline nem começou ainda a te tratar como merece, tá bom? E o Lula dá essa resposta ao público dele, não como alguém que está falando para o Moraes. Moraes, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar sozinho, olha o que eu vou falar aqui para você. Tá ficando cada vez mais claro
que o Lula vai sim deixar Alexandre de Moraes se ferrar. Eu fiz 3 threads lá no fios, né? Aquela sequência de publicações no X. Eu não vou lê-las aqui, porque elas são um pouquinho extensas. São bem extensas, na verdade, as 3 juntas. Mas eu vou resumir lá com o Bimax. Quando você digita na internet google.com, tem um ponto no final. Tá? Quando você digita o revistatimeline.com, tem um ponto no final que fica invisível. Qualquer endereço de internet, na verdade, todos os endereços de internet, tem um ponto no final, e esse ponto no final ele é invisível. Inclusive o nosso colunista, André Costa, ele é que me ensinou isso. Tá? E aí, eu fazendo as minhas pesquisas e avaliações sobre isso, eu consegui encontrar detalhes sobre isso. Então, esse ponto, ele pertence a um conglomerado público-privado americano. Então, ele pertence tanto ao governo americano quanto a uma empresa americana. É o chamado DNS, que é ela que, bem dizer, sustenta a internet no mundo. Foi uma linguagem bem simplesinha para a Dona Maria aqui. Vocês de TI, pelo amor de Deus, sossega a periquita. Eu sei que eu vou usar alguns termos imprecisos aqui, pessoal de TI, mas eu estou falando com a Dona Maria, que está cozinhando agora em casa, está querendo entender. E aí, se o governo americano quiser simplesmente desligar um site, tá, ou acesso à internet, ele pode, teoricamente. Tá? E não só isso. Quando a gente usa a internet, por exemplo, esse streaming aqui está sendo feito no X, no Instagram e no Rumble, né? no Rumble e também Cloud Hub. no Cloud Hub. Todos esses serviços, basicamente, eles rodam dentro de um riozinho na internet e os majoritários, né, ou seja, quase todo mundo está lá. Quando eu falo quase todo mundo, é quase todo mundo mesmo. Ou é Google, Amazon. Não tem pra onde correr. A Apple utiliza esse serviço, só para você ter ideia. Então, Netflix usa esse serviço. Quem mais, Marcos? Vai me ajudando aí. A Amazon. Ah, não, a Amazon é a própria, né? Mas fala um serviço grande aí, de uma empresa grande, que usa o serviço tanto do Google quanto da Amazon para poder utilizar a internet. A Microsoft. A Microsoft, por exemplo, usa um dos serviços, ou da Amazon ou do Google. E são empresas americanas. Com a lei Magnitsky, se o Trump quiser, isso é teórico, tá? Ele pode fazer isso. Se o Trump quiser, ele pode dizer, olha, então o Alexandre de Moraes está usando o serviço da Amazon pela internet, por meio do tribunal. Não pode, corta. Assim como e-mail, assim como cartão de crédito, cartão de débito, os bancos, etc. O buraco é tão mais embaixo, mas tão mais embaixo, e eles não têm ideia ainda do problema. Por isso que começou com piada, né? O pessoal falando, vamos ver quem vai perder o visto primeiro aqui. Não tem mais ninguém rindo. Não tem mais um ministro. Eu vou repetir, não há um único ministro fazendo piada da lei Magnitsky. Não há um. No início, todos estavam rindo. Todos. E agora não tem mais ninguém rindo. Acabou o humor. Sabe aquele lance da festa? Tá todo mundo felizão, de repente alguém quebra um braço, alguém se machuca, o maluco quase morre. Leva aquele susto, aquela criança pula na piscina, sei lá, quase morre, né? Fica aquele clima pesadão. Por um minuto o moleque quase morreu. É isso que está acontecendo nesse exato momento no Palácio do Planalto e no STF. Tava todo mundo bêbado, fazendo orgia, fazendo aquela porra toda. Tava todo mundo ali, meu irmão, sabe aquele ó do Borogodó? Do nada a parada quase virou velório. E o velório nem começou. E eles estão começando a se dar conta. E aí os juristas do Planalto já estão avisando pro Lula, vai devagar. Porque Colômbia não peitou os caras. Bolívia não, Colômbia, Canadá, México, China não peitou os Estados Unidos. A China cedeu a pressão comercial. Canadá, França, Rússia, todo mundo cedeu ao passo que o Trump está dando nesse exato momento. Tanto é que, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas inclusive os ataques de drones que a Rússia está envolvida ali, tem muito a ver com isso, porque não tem ninguém cedendo, então uma hora alguém vai ter que dar alguma resposta bélica. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora. O fato é, o Lula não vai ser maluco. Ele pode ser burro, maluco, ladrão, comedor de menino do MEP. Ele pode ser o que quiser. Ele vai ouvir alguém que vai falar assim pra ele, olha, nem a China, nem a Rússia, o Macron tá falando pra você, não mexe nesse vespeiro. Ele vai abandonar o Moraes. Daquele jeitinho, parecendo que não tá abandonando. É isso que ele tá falando nesse discurso dele. Eu tô falando aqui como alguém que tá parecendo que tá meio chateadinho com o governo americano. Pô, vocês tomam decisão lá, faz um monte de guerra no mundo. Aquele discurso bem de molequinho de segundo grau. Os Estados Unidos financiam a guerra no mundo todo, blá, blá, blá. Bem demodê também. É bem demodêzão mesmo, né? Essa paradinha aí é um discurso... Mas você vê que é aquele discursozinho
Década de 80, eu Exato, década de 80. usava essas expressões na época de escola. Não, porque os Estados Unidos financiam a guerra no mundo todo. O que o Lula tá dando de recado é esse. Eu não vou dar conta de segurar esse pepino. À medida em que eles estão compreendendo o que vem a ser a Lei Magnitsky, à medida em que eles estão vendo que o governo americano não está para brincadeira, e aí eu falei essa do ponto, né, da minha thread do ponto lá, no final do endereço da internet. Eu fiz uma outra thread, né, mostrando que está muito claro que tem questão de abastecimento energético russo na Amazônia, a China dominando tudo no Brasil, né, a infraestrutura toda, os Estados Unidos, obviamente, isso antes do Trump, tá? Já entendeu que ou a América Latina já é da China, ou eles vão tentar impedir ou tentar tirar um pouco a mão da China na América Latina. Então, a Lei Magnitsky, no Moraes, ela não gira em torno só de uma preocupação de censura na internet. Exatamente. Mas- E nem é só sobre você, né? E não é exato. A galera tem que expandir a consciência. Existe um problema geopolítico grave que o Trump ele já chegou no. E a gente sabe disso. A gente conversou com o pessoal lá no CPEC, né, da administração Trump. Ele já chegou no poder sabendo que ele tinha um problema para resolver na América Latina, principalmente no Brasil. A coisa tá feia pro Moraes. Agora, por que que o Lula, a princípio, ele está tomando as dores do Alexandre de Moraes? Porque foi o seu careca que tirou o Lula da prisão, descondenando-o e fazendo que ele sentasse bonitinho na cadeira de presidência. Por isso o Lula está tomando as dores do Moraes. Só que o barco do Moraes está afundando. E o Lula não vai querer afundar junto. O Lula, sim, vai afundar em outro momento, mas sozinho, tá? Nesse barco ele não quer afundar. E realmente, agora eles não estão soltando uma piadinha. Agora o Moraes não está soltando risinhos. Tem muita gente para aprender. Porque vocês lembram? Eles prenderam pessoas de bem que estavam em frente aos quartéis, ao quartel lá de Brasília, mandaram ônibus lá, dizendo que era para eles saírem dali numa boa. Iam soltar eles em determinado lugar e cada um ia pegar a sua condução para ir para casa. Fizeram o quê? Levaram todos para prisão. Alguns foram soltos, não sei se a maioria. Eu acho que ainda tem gente presa. Bem, e aí? Você já mudou de opinião? Não é sobre o Eduardo Bolsonaro? Claro, o Eduardo Bolsonaro está fazendo um grande papel lá. Mas o Alan já estava lá mostrando e expondo os abusos do Moraes. Isso não pode, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e fui.